Olá, pessoal, tudo bem? Que bom, hoje vim trazer aqui uma mensagem canalizada, né, do nosso comandante Zion, querido Leão Branco. Vou ler. Ela é um pouco extensa, talvez para compensar a de ontem, que eu estava na outra live. Vamos aqui. Ao coletivo. São vários os biotipos de irmãos estelares. Os que têm mais conexão ou proximidade com o formato humanoide são os que vocês mais conhecem. Porém, é como se vocês estivessem tivessem vivido uma vida inteira numa bolha e agora alguns começam a transpor portais, dimensões e começam a ver, perceber, constatar a diversidade de seres em tamanhos, formatos, cores, tipos de pele, com estruturas aquáticas ou aéreas, como asas, antenas, formatos diversos dos olhos, vestimentas, estrutura corporal, como humano em pé, ou como os representantes de seu planeta em tamanhos menores, como formigas, louva-a-Deus, pássaros, golfinhos, baleias, caramujos, tartarugas, lagartos, crocodilos, gatos, leões, tigres, leopardos, pantera negra, jaguar. Parênteses. Pessoal, é, enquanto eu estava recebendo a mensagem, eu via na minha tela mental esses, vamos dizer assim, biotipos diferentes de seres estelares, alguns com o corpo humanoide, ou seja, um tronco, dois braços, perna, e aí a cabeça, como o Zion. O Zion é assim, ele é muito grande, tem o corpo humanoide, tem as patas de leão, mãos e pés, né? A cabeça de leão, com a juba toda branca, assim, com alguns filetes dourados, né? Como está no desenho, na arte, só que muito grande, né? Muito grande mesmo. E os outros, ele foi mostrando, assim, é como se eu estivesse vendo cada um. E eu ia falando aqui o nome dos animais, então vocês me perdoem se tem algum nome aqui que eu não falei, né? Porque eu fui tentando falar aquilo que eu estava visualizando. Eu diria, hoje a mensagem foi um grande mergulho. Mergulho, porque eu estava vendo como se eu estivesse ali, ao vivo e a cores. Então, deixa eu continuar aqui. Humanos, humanoides com feições humanas, com peles diferentes, com roupas, uniformes, com caudas, rabos, orelhas, com e sem orelhas, cabelos, com ou sem cabelos, aqueles que tinham orelha com diversos formatos, tronco, né, e cabeça, com curvaturas para trás alongadas, curvaturas para a frente, com cabeça de carneiro, dragões, dragão mesmo, gente. Corpo e tamanho dos dragões originais, com capas, não o dragão, os seres diversos, eu via com capas, sem capas, cabeça lembrando cavalo marinho, corpo de gente, cabeça cavalo marinho, foca, gente, o corpo humanoide com cabeça de foca, é verdade. De leão marinho,
O leão marinho eu não enxerguei como corpo de gente, não. O leão marinho eu enxerguei como leão marinho mesmo. Pinguins. Aí, cabeça de pinguim. Quase todas as raças possuem o seu similar em tamanhos menores. É verdade. Com olhos, assim, formato de mosca. Os Greys são assim, né? Tem um formato assim, tem um olho assim que é todo preto, assim, ó. Formato de mosca. Formato, bom, aí o ser mesmo, aranha, ó, grandona. Formatos corpóreos de todas as estaturas. E também foram relatados alguns seres do tipo humanoides, de 3 até quase 5 metros de altura, alguns até maiores e outros menores. Então, eram diversos tamanhos. Aqui, parênteses da Márcia, tá? Tem várias coisas que eu fiz parênteses aqui. Eu gosto de fazer assim porque uma coisa é a minha percepção, outra coisa é a própria canalização e a visualização. Mas vamos continuar. Ah, queria também fazer uma observação. Aqui, a pele tinha pele lisa, pele de ser humano, pele craquelada, casco, tinha, tipo, parecia pedra. Tinha aquela pele que ela é, sabe, de peixe, quando você passa a mãozinha assim no peixe, mais ou menos aquela pele. Quando são seres aquáticos que têm uma pelezinha assim entre os dedos, na verdade são nadadeiras, né? Diversos tipos, diversos. Aí, voltando aqui, de todas as cores. Essa parte eu queria fazer uma observação também. Diversas cores mesmo. Assim, cores que não se misturam e cores misturadas, cores, fruta-cor, cores que eu nem conheço, não sei nem falar o nome, porque é a refração da luz e muito bonito, por sinal. Cores assim, bem vivas e cores mais sóbrias também. Então, eu fui enxergando tudo isso. São seres também mais etéricos, fluídicos, transparentes ou translúcidos, com cores salpicadas, parênteses. Pois é, eu me vi assim, translúcido com muitas cores salpicadas. Assim, é como se eu enxergasse além do meu braço, né? Eu sou translúcido, mas tinha umas corzinhas salpicadas dentro do corpo. Então, aquela foto que eu falei que eu ia colocar e não coloquei, mas que eu postei lá no Instagram, eu tô cheia de cores. A Cris até falou, será que não é por causa do translúcido? Pode ser, pode ser. Eu nunca sei, né? Aí eu tenho que meditar para conseguir saber. Mas vamos continuar lendo aqui. Luminosos, representantes da natureza, como fadas, gnomos, anões, seres líquidos, que a gente não conhece, gente. Seres como tochas, que também a gente não conhece. Como esferas, como animais. Animais mesmo, animal. Perfeito, um animal. Como árvore. Isso eu já presenciei algumas vezes também. Troncos e seres pedra. Que é diferente, gente, quando a pessoa se vê como pedra e móvel, só consegue enxergar. A maioria, parênteses, né? A maioria disso é, disso é ótimo, dessa diversidade já foram relatadas, a maioria, não todos, foram relatadas em hipnose quântica. E as pessoas têm dificuldade achando que só é ela e ela inventou, ela entrou numa fantasia, ela entrou num desenho animado. Só que não, porque os relatos se repetem. A única pessoa em comum sou eu, porque eu fiquei ouvindo o relato das pessoas. Então, eu estou aqui hoje também, não só para trazer a mensagem canalizada, como também para falar. Eu também presenciei o relato dessas pessoas. Então, eu sou testemunha ocular e auditiva, tá bom? Vamos lá. Hoje a mensagem vai um pouco além, compensando, tá? Vai ser como se fossem duas transmissões em uma.
porque tem bastante informação aqui interessante. Vou ler, continuar lendo. Os mais familiarizados são das constelações das estrelas. Então, tem constelação de Órion, constelação ah, de Alfa Centauri, né? São as constelações mais próximas. Porém, existem seres que, em sua essência, são totalmente sutilizados. São do Sol, por exemplo, né? Várias pessoas que já relataram, eu sou só luz. E eu tô no sol, mas era um sol branco, não era um sol amarelo que queimava. Não, não sentia-se como se a pessoa estivesse queimando no sol. Não, era assim, ó, brilho do sol, né? E partindo do sol, tomando um formato depois, preparando o perispírito para chegar no planeta aqui. É, tem bastante informação, né, pessoal? Eu avisei. Vamos continuar. Alguns totalmente sutilizados, como luz, como sol, pura energia, como coletivos, como uma alma coletiva. Alguns também se viram como trabalhadores coletivos. Parecia assim, todo mundo era igualzinho, vai, cabra, não sei, bode, tô dando exemplo, formiga, e todos eram iguaizinhos, e todo mundo fazia ali, era existia uma alma única, coletiva. Não existia a individualidade, a percepção de eu faço isso, ele faz aquilo. Não, todos nós fazemos a mesma coisa em turnos. Esse relato eu já ouvi bastante. Não, aqui somos um, aqui somos todos um, não tem nome. Não, não tem importância. Tipo, não tem um comandante ali naquele coletivo. Vamos continuar aqui. Diversos canídeos da família dos cães, né? Porque tem os lobos, tem os cães, tem. Ixi, tinha um monte. Dos felinos, total. Com corpo humanoide, cabeça de serpente e vários tipos de. ah, Esqueci o nome aí, das as cobras, né? Diversos. De águias e pássaros. Mas águia era bem presente. Sabe o Egito Antigo, que tem uns desenhos assim, tem a cabeça de águia? Então, sumérios. Uhum. Aí fala aqui, ó, seres que em sua mitologia antiga já foi abordado como o Minotauro, aquele corpo de cavalo, né? Tronco de homem com aquela arco e flecha, corpo e cabeça, né? Isso já foi abordado lá atrás. Tem desenhos lá dentro da parênteses da Márcia, né? Tem os desenhos nas paredes das pirâmides, e não só das pirâmides, mas na civilização antiga. Existe muito registro com desenhos, inclusive das naves, né? Não só do meio homem, meio animal, ou muito grande, tipo 4, 5, 6, 7, 8 metros de altura. Vamos continuar aqui. A infinidade de tipos e biotipos não determina se é da luz, das trevas ou neutro. Aqui eu vou fazer outro parênteses. Aqui a gente já entra acabou a descrição dos vários tipos e biotipos, tamanhos e formatos e tudo, das naturezas. Aqui a gente entra mesmo nas naturezas, eh, do o que a gente poderia chamar, assim, quando a gente fala, esse tem caráter, esse não tem caráter. Mais ou menos isso, né? A grande maioria do que a gente captou em hipnoses, aí eu tô falando no geral, são neutros. São neutros. Eu tô falando maioria, não tô falando. É tipo assim, a pessoa se capta ali como neutra. Ela não sabe, ela não é má, mas ela também não tá numa tarefa,
tão assim importante, ela está numa tarefa, ela se percebe ali, né? Não significa que é boa ou ruim, que é bom ou ruim. Às vezes está neutro, né? Vamos ler aqui. O que podemos dizer é que existem esses seres, realmente existem, existe vida inteligente fora do planeta. Bom, vamos quebrar os paradigmas. Existe vida além da morte? Existe. E existe vida inteligente fora do planeta Terra. E existe, né? Além disso, tem os que são tipo ser humano igualzinho, igualzinho, porque nós somos descendente deles, fomos, sim, trabalhados na genética aí, mas a grande maioria são meio formato humanoide e meio animal. E temos os representantes de toda essa espécie, de todas as espécies, insetos, animais, voadores, roedores, rastejantes, né? Aqui no nosso planeta, em formato menor. Eles são gigantes, né? São grandes, mas aqui também tem. Então, besouro. Tem alguns que eu estava visualizando, eu não conseguia lembrar o nome, lembrei. Tem um besouro lá, um grandão, assim, cascudão, tipo, parecia barata, mas não era barata, era um besouro, mas era super do bem. Ele era grandão, parecia uma tartaruga ninja, mas assim, não dá para saber se era do bem, era neutro, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. É, aí fala assim, ó, não determina se é da luz, das trevas ou neutro. O que podemos dizer é que existem e estão sendo visualizados por esta nossa, aqui, ó, por esta sua geração, pela permissão divina, por terem passado o marcador do ano de 2012, parênteses, muito importante, onde o calendário maia acabaria, então ficou uma coisa que o mundo vai acabar, né? Não acabou, mas entrou numa outra frequência, adentrando também a data limite, pós-data limite do ano de 2019, outro parênteses, que são os 50 anos que o Chico Xavier falou no programa Pinga Fogo de 1971, que se o ser humano, após a chegada na Lua, em 1969, se em 50 anos não entrasse em guerra fratricida de extermínio da população, adquiriríamos o direito, o que foi chamado de data limite, 2019, adquiriríamos o direito a termos um avanço inimaginável da tecnologia, da ciência e esta abertura, né, esta abertura de tanta informação. E ainda ele fala lá no programa Pinga Fogo que no momento que o ser humano fizesse as suas instalações na Lua, aí teríamos as comprovações das diversas raças e tipos, biotipos, seres estelares, né? Vamos aguardar. Aí o Zion fala assim: pós-data limite de 2019, adentrando a era de Aquário, a expansão da consciência e a remoção dos véus, para que finalmente os humanos da Terra acessem a realidade multidimensional. Da mesma forma que nem todos os humanos são da luz, das sombras, ou somente neutros, os diversos biotipos de seres estelares também o são desta mesma forma. Não é porque, aqui, parênteses da Márcia, não é porque é um ser réptil que é negativo. Não é porque tem uma aparência um pouquinho para o nosso padrão, né? É que é negativo, que é das trevas. Não é, gente. E também pode ter sido, como todos nós tivemos decisões equivocadas no passado, estávamos mais para a sombra, e no momento a gente decide e vai para a luz.
e fica, às vezes, bambeando para lá e para cá, com os dois pés em dois barquinhos, fica neutro, né? E fica nessa coisa. Voltando a ler aqui. Muitos tiveram as suas estrelas, seus planetas dizimados por explosões de guerras internas e, tendo tecnologia, saíram de seus planetas, estrelas e orbes, em naves, resgatando o máximo possível de seus habitantes e orbitando por muitos anos o espaço. Parênteses da Márcia. Temos até o relato da Sheiliana, né, lá da Casa do Consolador, onde ela conta essa história diversas vezes. Eu mesma já ouvi, que ficaram não sei quantos anos ali no espaço, é, um grande sofrimento emocional para muitos, mas até que encontraram o local, né? Voltando aqui. Eles desenvolveram um sistema interno de sobrevivência e aprendizado, até que definitivamente pudessem encontrar um local para pouso seguro, mas nem todos os pousos foram seguros. Parênteses na Márcia, porque são muitas naves. São muitos orbes que se auto-implodiram, explodiram por causa dessa coisa de, né? Tem muita raiva, muito ódio, muita disputa, muito ego. Vamos voltar aqui. O comando Astra faz também a proteção deste planeta Terra, Shan, para que Gaia, Terra, sobreviva aos humanos habitantes da Terra. Gente, olha essa frase. Olha essa frase. Para que a Terra sobreviva aos humanos habitantes da Terra. Quem pode acabar com o nosso planeta? O próprio ser humano, né? Vamos continuar. Por isso é importante que vocês, em solo, divulguem sobre a paz, puxem a frequência para cima, ancorem luz no planeta e conectem-se aos seres superiores para que vocês não desistam, para que vocês não se esqueçam que o trabalho é individual, mas que o coletivo poderá apoiá-los em suas missões individuais. Parênteses na Márcia. Essa é uma parte importante para que a gente possa falar aqui. Muitos acham que devem ficar em coletivo para ascensionar no coletivo, então é só o coletivo. Só que não, não é assim. O coletivo faz uma rede de apoio, mas o trabalho é individual. Então, o seu projeto é o seu projeto. O projeto do outro é o projeto do outro. Então, vamos dizer assim, eu, Márcia, estou focada no meu projeto. Quem está próximo a mim deve desenvolver os seus projetos individuais. Ó, esta é a mensagem que o Zinho está trazendo aqui, né? Vamos lá. A trajetória não é só dentro deste planeta Terra. Para aqueles que vieram de longe, para os poucos que tiveram o seu primeiro perispírito moldado nesse planeta Terra, a história começa aqui, no planeta Terra. Mas muitos são de outros planetas que perderam as suas moradas. Estão aqui trazendo o inconsciente coletivo da destruição anterior. Por isso, alguns sonham com cenários aterradores, nem sempre como premonitórios, e sim como memórias akáshicas do seu planeta de origem, anterior ao planeta Terra. Olha que importante, gente. Continuando, por isso, para todos é importante que expandam as consciências, acreditando ou não em tudo o que foi dito até agora. Limpem as memórias, resgatem os seus fractais, até de outras dimensões. Parênteses da Márcia.
até de outras dimensões. Nosso objetivo aqui é resgatar os nossos fractais, é desapegar, é perdoar, é limpar, limpar, porque nós carregamos o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, e existe o inconsciente coletivo do planeta Terra, e agora o Zion traz essa novidade para mim. A gente carrega, inclusive, o inconsciente coletivo da outra dimensão que nós vimos, alguns viram explodir, ah, sucumbir. Eu estava lá na Atlântida quando eu vi sucumbir, afundar. Então, existe um coletivo ali que precisa ser transmutado, trabalhado, perdoado, desapegado, compreendido, para que não se repita, né? Vamos lá. Continuando aqui, traumatizados do seu coletivo, do seu povo, do seu planeta, que está dentro, a gente vai fazer o que está dentro do nosso alcance, que é você mesmo. Parênteses de novo. Não é que você vai resolver o problema daquele continente, no caso Atlântida, ou daquele planeta lá, pessoal de Orion, por exemplo, ou ah, de Capela. A gente não vai conseguir resolver o karma de todo mundo, do coletivo, mas aquilo que nos diz respeito, nós vamos trabalhar. Olha, tem trabalho bastante, hein? Agora vamos. O trabalho é árduo, Zion fala. O trabalho é árduo. Nem todos conseguirão. Mas é importante que saibam que quando falamos do desapego, é inclusive da memória traumática de seus planetas de origem anterior. Alguns vieram de guerras estelares, outros vieram como voluntários. Todos estão ao mesmo tempo ombreando nessa transição planetária. O importante é que identifiquem a sua intransigência, que habita dentro de cada um, o inconformismo, que também pode habitar em alguns de vocês, a rebeldia e a teimosia, que também pode se manifestar com muita força, através de comportamentos não alinhados com a fonte criadora. Alguns justificam a lei e a ordem para baixar regras, criar dogmas, grupos, seitas, usando o nome da luz para a manifestação do seu ego humano. Hum. É hora de identificar e trabalhar profundamente esta transformação através do amor e da consciência expandida, para que futuramente não se torne dor que te leva a se transformar profundamente. Parênteses da Márcia. É aquela velha frase, né? Se não é, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, gente, vamos pelo amor. Estamos ouvindo, estamos observando, então vamos fazer o nosso trabalho interno. Não vamos olhar a intransigência do outro, não, vamos olhar a nossa, né? Quando você subjuga, ah, é corrigir isso, é limpar isso, é resgatar isso. Bom, vamos continuar aqui. Falta mais um pouquinho, já já tá a capa. Aí aqui, os mecanismos são escolhidos por cada um. As trajetórias obedecem e devem continuar obedecendo o livre-arbítrio e a decisão de cada um. Por isso, não podemos exigir nada de ninguém, a não ser de nós mesmos. Divulguem a responsabilidade, divulguem a verdadeira transmutação. O verdadeiro trabalho é de cada um e não do outro. Zion, eu sou. Gratidão, comandante Zion. É uma mensagem que precisa ser estudada. Eu vou até colocar ali asterisco para que eu mesma possa voltar nela
e estudar, ler não, né? Ouvir mais uma vez, porque aqui tem muita informação. Até para mim, alguma informação nova. Quando digo até para mim, porque tem muita coisa que eu já visualizei em hipnose. Mas uma coisa é visualizar, outra coisa é juntar toda essa informação, tá bom? Então, vamos. O trabalho é árduo e é para dentro. Pare de olhar para os lados. Pare de querer que faça do seu jeito, no seu tempo e nas suas regras. Abaixo, assim, ó, de verdade, abaixo as regras dogmáticas, que nós possamos viver com lucidez e expansão de consciência e responsabilidade. Gratidão, gente, até amanhã. E gratidão, o Maia Ismail, pela live de ontem. Foi uma conversa bastante, assim, ó, aberta, né? Sem críticas, sem julgamentos. Nós mergulhamos em várias dimensões aí, e inclusive ela extraiu de mim a informação que eu não queria ter aberto, de quem fui eu lá em Viena. Se você quer saber, eu vou deixar o link da live de ontem. Mas só se você quiser saber, se não quiser também, não tem problema. Não faz. O mais importante é esta existência, é esta encarnação aqui. Esta é a mais importante. A minha, né? A de vocês é esta também. Gratidão, gente. Até amanhã. Tchau.